Olá, eu sou Daniel Veiga, o seu anfitrião na RiscCom, e agora nós vamos ver a palestra do Denis Leão, que vai nos falar sobre pensamento baseado em riscos e PDCA da gestão de riscos. Pegue papel e caneta para anotar tudo que ele tem a dizer. Desligue seu celular, feche todas as abas do seu navegador para se concentrar nisso. Até mais! Olá, queridos participantes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra da primeira RiscCom 2015, que foi organizada pelo Daniel Wedge, junto com diversos outros palestrantes. Desde já eu quero agradecer a oportunidade de poder participar, levando um pouquinho do que nós sabemos, né, dentro da nossa experiência e agregando coisas novas que vem acontecendo por aí. O tema dessa palestra que eu preparei para vocês é o pensamento baseado em risco e o PDCA da gestão de riscos, né? Então, o foco da RiscCom, dessa primeira RiscCom, desse primeiro congresso online sobre gestão de riscos, é justamente a ideia e a importância de darmos tratativa para os riscos, tá? Então, esse é o foco da minha palestra, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante para vocês. Então, os objetivos dessa palestra, né, é uma espécie de conscientização, já que o tema central de toda a RiscCom vai ser a gestão de riscos, e há diversos profissionais das mais variadas áreas, formações específicas. Então, eu pensei em falar um pouco realmente da importância dessa consciência, né, de nós pensarmos o risco, e quis trazer a ideia do ciclo do PDCA, que é um ciclo que ele é evidente em muitas normas de gestão, como nós também vamos verificar mais à frente. Então, os objetivos é como pensamos com relação aos riscos, né? Então, refletir de que forma que nós pensamos sobre os riscos no dia a dia, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal. Para isso, eu trouxe um exemplo da minha própria vida mesmo. Como devemos pensar, né, com relação aos riscos nas atividades que exercemos ou nas atividades quais temos determinados níveis de responsabilidade, como devemos gerenciar esses riscos e onde que o PDCA entra nisso. O que é um PDCA e para que ele serve dentro da ideia de gestão de riscos, né? E finalmente, para fechar, né, como que está caracterizado um processo de gestão de riscos? Isso, obviamente, dentro da linha específica de estrutura e processo estabelecida pela ISO 31000, que é o padrão que nós conhecemos e atualmente dos mais disseminados no mundo para gestão de riscos. Além disso, né, além dos objetivos específicos dessa palestra, o que mais nós vamos descobrir, né, com relação a pensar os riscos? São coisas que são simples, fazem parte do nosso dia a dia, mas que quando em alguns momentos nós não pensamos exatamente. Por exemplo, pensar os riscos não é uma novidade, né? Nós estamos expostos a riscos a todo momento, mesmo quando nós estamos dormindo. E pensar nos riscos, isso nós já fazemos no dia a dia, né? Diariamente. A partir do momento que nós levantamos, nós planejamos o nosso dia e ao longo do dia somos expostos a situações onde nós, às vezes, até inconscientemente calculamos alguns riscos simples, né? Pensar os riscos, gerenciar os riscos é uma atividade que nunca termina, é contínua, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Por exemplo, estou aqui preparando a palestra, estou aqui gravando essa palestra, né, na minha casa, mas pode acontecer uma queda de energia, posso sofrer um assalto, né, dependendo do horário. Eu, por exemplo, estou gravando isso no horário que eu acho mais tranquilo, né, que agora são 1h da manhã, então para mim é um horário tranquilo, porque faço isso em casa e eu não tenho muitos recursos de silêncio. Então, eu estou exposto a risco a qualquer hora.
Pensar os riscos, isso é óbvio, aumenta o nosso conhecimento, porque nos obriga a analisar um processo, nos obriga a analisar os riscos, então isso aumenta a nossa bagagem, agrega a nossa experiência profissional e a nossa experiência de vida, né? Quando pensamos os riscos, também nós estamos garantindo o nosso preparo em qualquer situação, obviamente dentro da nossa área de conhecimento, da nossa área de trabalho, de experiência, nós ficamos mais preparados e podemos agregar mais valor em outras experiências profissionais e projetos pessoais, né? Pensar os riscos nos ajuda a cumprir os planos e objetivos, então nós conseguimos atingir metas e objetivos às vezes até mais rápido, porque lá atrás no nosso planejamento nós já fizemos a liçãozinha de casa, nós já analisamos os riscos prementes à atividade, né? Pensar os riscos, analisar os riscos e tomar as ações para minimizar ou evitar esses riscos nos ajuda a reduzir a possibilidade de danos ou falhas num sistema, num processo. E, finalmente, quando nós temos essa consciência de pensar os riscos a todo tempo, sempre que necessário, isso faz com que a prevenção na nossa vida, no nosso dia a dia profissional, principalmente, se torne um hábito. E esse é o objetivo, creio que é um dos objetivos centrais da RISC-Com, é disseminar o conhecimento relacionado à gestão de risco, as técnicas, os setores específicos, técnicas específicas, para que nós nos tornemos profissionais prevencionistas cada vez melhores e mais focados nessa tarefa. E só para complementar um pouquinho a minha apresentação, né? Eu me chamo Denis Leão, né? E trabalho com implementação de sistemas de gestão. Hoje o meu principal know-how, né, é trabalhar na implementação, na manutenção e em auditoria de sistemas de gestão, sejam eles integrados ou não, com foco em qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Sou técnico em segurança do trabalho, registrado no Ministério do Trabalho, e instrutor de treinamentos relacionados a essas áreas de conhecimento que envolvem os sistemas de gestão, a segurança e a saúde ocupacional, a qualidade e o meio ambiente, né? E minha experiência profissional com a qualidade vem de aí praticamente mais de 20 anos trabalhando com controle de qualidade, trabalhando com controle de processos, com trabalho com times e equipes de melhoria na minha experiência profissional como assalariado, né? E nos últimos 10 anos, praticamente 10 anos, tenho trabalhado como sócio consultor, né? Prestando esse serviço para diversas organizações, principalmente no estado de São Paulo, na Grande São Paulo e interior. Pois bem, para eu introduzir esse conceito, né, de pensar o risco, eu pensei bastante, né, pesquisei, mas eu gostaria de contar mesmo uma coisa da minha experiência de vida, né? Então, eu vou contar uma historinha para vocês bem rapidinho e não tenho vergonha nenhuma de admitir porque é uma boa forma de eu mostrar para vocês que em algum tempo na minha vida eu não pensava nos riscos, não calculava os riscos de uma determinada situação, né? Pois bem, como toda historinha começa, era uma vez, lá no longínquo ano 2006, já vão 10 anos, eu estava trabalhando como assalariado, né, numa indústria de porte médio do ramo têxtil, na cidade que eu resido mesmo. E já trabalhava há bastante tempo já na área de controle de qualidade. Então era um trabalho estável, já tinha conquistado alguns degrauzinhos, subido um pouquinho. Tinha um outro trabalho até um pouco tempo antes desse ano, né? Que sou professor de formação, sou formado em matemática, então dava aula em ensino médio também. Era casado, já tinha uma menininha de 6 anos. E só que naquela época a indústria têxtil ela já passava por uma crise, né? Então
As coisas já estavam bem complicadas, né? E no mês de novembro de 2006, sem que eu esperasse, não mais que de repente, eu fui demitido, né? Então, na época eu não pensei muito a respeito, mas hoje, olhando para trás e pensando nesses conceitos, né, de risco, eu penso que eu não analisei muito bem, né? Não pensei, porque todo um cenário estava se desenrolando, estava se desenvolvendo em torno de mim, mas eu não prestei atenção a esse cenário. Eu não me antecipei, né? Não antecipei os riscos para que eu pudesse estar mais preparado, melhor preparado para um desligamento dessa empresa na qual eu trabalhei quase 12 anos, né? Lógico que eu não fiquei como o senhorzinho da charge aí, né? E nem tenho mestrado e nem doutorado ainda, né? Mas fiquei desempregado, né? Agora, a carinha de pensativo dele, por algum tempo eu fiquei, né? O tempo que eu fiquei à disposição no mercado de trabalho, né? Que foi em torno de 5, 6 meses, até que eu voltasse como consultor para o mercado. É, Na época eu pensei, né? Por que aquela famosa pergunta por quê, mas nunca tentei responder da forma correta, né? Mas aí, preparando essa historinha para contar para vocês, ou seja, depois de quase 10 anos, dá para comparar como que foi o gerenciamento de riscos da empresa onde eu trabalhei e o gerenciamento de riscos que eu fiz, né? Então, por exemplo, houve uma época que a empresa, a fábrica, ela tinha grandes estoques porque a rotatividade era grande, a exigência era grande, mas ela precisou começar a gerenciar os seus estoques, né? Ou seja, não estava havendo vendas, a sazonalidade ela estava aumentando muito, períodos de estação, né? Como a indústria têxtil, ela depende de verão, depende de inverno para produzir determinados tipos de materiais, determinados tipos fabricar determinados tipos de tecidos, mas a sazonalidade ela estava aumentando muito, a variabilidade estava aumentando muito, então não haviam mais as épocas de altas vendas, né? Existiam épocas de vendas medianas e épocas que não se vendia. Então a empresa começou a gerenciar os estoques, né? Nós reparávamos isso, nosso estoque está grande, não está saindo, né? Então para de produzir, né? E eu continuei trabalhando, né? Depois de um tempo, a fábrica resolveu diminuir os turnos de trabalho, né? E eu, obviamente, continuei trabalhando, né? Depois, a fábrica desativou alguns setores e algumas linhas de produto, né, para minimizar custos e linhas que não estavam rendendo faturamento para a empresa. Incrível, né? Todo mundo ficando preocupado. Eu também fiquei preocupado, mas continuei trabalhando. Mais tarde, ela começou a mexer nas pessoas. E aí ela foi reduzindo os cargos de gerência, né? Então as pessoas, os cargos, os gerentes, alguns gerentes foram demitidos, foram desligados da empresa. Mas eu continuei trabalhando. São os grandões mesmo, eles que ganham muito, tem que mandar embora mesmo. Esse era o meu pensamento à época, tá, meus amigos? E depois reduzir os cargos de chefia. Então, alguns chefes de seção, supervisores, coordenadores foram desligados. E eu continuei trabalhando. E finalmente eles resolveram reduzir nos cargos técnicos, ou seja, o pessoal que trabalhava em áreas específicas, né, como controle de qualidade, que era a área que eu trabalhava, área de inspeção, cargos especializados, né, com treinamento especializado, com formação técnica específica, e aí eu não continuei trabalhando. Aí foi quando eu fui demitido, porque entre os funcionários do laboratório eu era um dos funcionários que tinha o maior salário, né, e nos cargos técnicos, e obviamente a empresa não tinha mais para onde correr, que é exemplo de como nós estamos hoje no Brasil de uma forma geral, né? E aí depois eles partiram para a contratação de mão de obra temporária, só que aí eu já estava desempregado, eu já estava desligado. Ou seja, o que eu quero contar para vocês com essa historinha, né? Qual que é a moral? Toda história tem uma moral, né? Como se fosse uma fábula. Onde há fumaça, há fogo.
E esse eu creio que é um mote importante para a gestão de riscos. Se você antecipa os riscos, se você identifica os riscos prematuramente, você enxerga a fumaça antes mesmo que ela apareça, né? E já determina dispositivos para evitar que essa fumaça apareça, porque onde há fumaça, há fogo. Então, essa era a historinha que eu queria contar para vocês para exemplificar. Um exemplo real é um exemplo da minha vida mesmo, e como eu disse, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, porque o tempo ensina para a gente, pelo menos para aqueles que estão dispostos a aprender com as lições que a vida dá, e nós vamos crescendo e vamos nos preparando um pouco melhor, né, para as batalhas do dia a dia, né? E hoje, né, atualmente, o Brasil, de uma forma geral, está passando por situações bem críticas de crise, né? Então, o gerenciamento de crise, ele já é uma fase que ou você esgotou todas as alternativas possíveis na sua análise de risco, ou você não fez uma boa análise de riscos, né? Eu coloquei essas duas ilustrações para exemplificar duas situações que, principalmente aqui na região do Centro-Oeste para baixo, nós temos sofrido bastante, né? Que é a escassez de água, né? Tudo bem que agora, né, exatamente esse tempo que nós estamos preparando essas palestras, está chovendo um pouco mais, os níveis dos reservatórios subiram um pouquinho, mas nós sabemos que não dá para tapar o sol com a peneira. Só está tapando o sol com a peneira aqueles que acham que a água ela é um bem renovável e totalmente sustentável diante de uma população que só cresce, né? Uma população que só cresce, ciclos industriais que exigem o uso desse recurso natural e a falta de planejamento, a falta de gerenciamento dos riscos levou o Brasil a partir para um gerenciamento de crise, né? Então, esse fator de descontrole e não era por falta de previsão, não era por falta de previsibilidade, de dados factíveis e outros mais, que uma crise hídrica dessa proporção ela poderia ter sido evitada ou minimizada nos seus impactos atuais na população e no meio ambiente, né, com ações para gerenciamento de risco, né. E a imagem da direita, né, que é desculpe, a bandeira do nosso país, né, com uma flecha descendente, né, que para exemplificar a crise econômica que nós temos passado. Nós sabemos que há vários fatores de risco, né, que levaram a essa crise, né, principalmente a corrupção, a ingerência administrativa de vários setores, né, o câmbio descontrolado, a alta especulação de mercado. É um contexto global, né? Desde que o mundo ele se tornou globalizado, nós temos visto que realmente o mundo ele está ligado por finas teias, né? Entre Japão, China, Brasil, Estados Unidos, Rússia, comunidade europeia. Então, onde essa teia ela se rompe, ela abala o sistema econômico de uma forma global, né? Mas aqui no Brasil nós temos fatores muito específicos de risco, né, que não foram gerenciados e agora nós estamos num gerenciamento de crise e todos nós temos que tomar muito cuidado com as ações que vamos tomar, né? Tanto a nível doméstico quanto a nível corporativo. Então, dessa forma, o gerenciamento de risco ele se torna mais essencial, ainda mais premente no dia a dia das empresas brasileiras, né? E qual é a grande sacada, né, para que nós possamos caminhar bem, né, no dia a dia das empresas, na nossa vida? É realmente ter um pensamento baseado em risco. Temos essa capacidade de poder prever e atuar antes que a fumaça se traga o fogo, né? Ou o que nós chamamos da famosa mentalidade prevencionista, né? A gente fala muito isso na área de segurança do trabalho, na gestão de crises, né? Nós temos que ter uma mentalidade prevencionista. Nós não podemos
Desculpem, nós não podemos apagar incêndio somente. Nós temos que evitar que os incêndios aconteçam. Então, ter um pensamento baseado em risco nos direciona para essa mentalidade, para essa forma de pensar, de ideologizar e de atuar preventivamente. E o que seria pensar no risco, né? Ou pensar o risco, né? Quando nós estamos diante de uma situação, o que é importante pensar com relação ao risco? Primeira coisa que nós temos que pensar é pensar no cenário onde nós estamos inseridos, na situação que nós estamos vivenciando, né? Então, em que ramo que você está trabalhando, a sua empresa é de pequena, de grande porte, que influências ela tem externas e internas, colaborador é uma parcela importante, órgãos legais, ambientais são importantes, a legislação trabalhista ela tem um componente que pode prejudicar o andamento caso você não siga. Então você tem que fazer uma análise do seu cenário, onde você está, como que está a sua concorrência, é o que nós chamamos de analisar os cenários, né? Externo e interno da organização. A partir do momento que você analisa o cenário, analisa as atividades, analisa os processos em que você está inserido, você começa a perceber situações onde se caracteriza o risco, né? Onde há o risco de acontecer, olha, aqui tem o risco de eu ter uma crise financeira, de eu ter um problema com esse fornecedor, não importa. Você percebe o risco, porque você está começando a analisar a sua realidade em volta, você está começando a sentir o planejamento de uma forma mais efetiva e de uma forma mais prática. E aí, a partir desse momento, você tem que levar em consideração qual é a probabilidade de ocorrer um evento naquela situação, seja ele positivo ou negativo, né? Quando nós falamos em risco, né, nessa área de gestão de riscos, nós podemos ter riscos e oportunidades. Então, vamos dizer que a oportunidade ela é um aspecto positivo da análise de risco, né? E já a análise negativa, e o aspecto negativo é o risco em si de ocorrer um evento durante aquela situação. Então, a gente tem que analisar a probabilidade, ou seja, quão provável é que aquilo possa acontecer. Pode acontecer todo dia, uma vez por ano, algumas vezes por mês, e o quão isso é importante. E, paralelo a isso, imediatamente posteriormente a isso, nós temos que avaliar quais são as consequências, ou seja, quais são os efeitos desse evento, né? Seja ele um evento perigoso, seja ele um evento financeiro, seja ele um evento social, qual é a probabilidade daquilo acontecer dentro do seu cenário e qual que é a consequência, qual que é a severidade, qual que é a gravidade daquilo para a sua situação, o quanto aquilo vai te afetar, né? A partir desse momento você vai fazer um cruzamento dessas informações e aí você vai determinar quais eventos devem ser evitados ou diminuídos, ou seja, você vai estabelecer prioridades e depois você vai estabelecer o como, ou seja, você vai definir quais as ações que devem ser tomadas para minimizar ou eliminar esses riscos que são mais graves, que são mais urgentes dentro da sua análise de cenário, né? Então, isso é pensar o risco, é analisar, é quantificar e definir as suas prioridades dentro do seu cenário atual. E quando nós falamos em risco, tem 4 características do risco que são muito importantes, né? Dessa interrogação do lado esquerdo, ela denota exatamente isso, que o risco é uma coisa que você não sabe o como, quando ele vai acontecer, né? Por isso que nós falamos na área de segurança do trabalho, na área de riscos ambientais, nós falamos em antecipar o risco, né? Falamos na identificação e na antecipação do risco, porque é necessário, antes que ele aconteça, antes que ele se torne uma correção, que nós possamos eliminá-lo ou minimizá-lo. E como ele é um risco, ou seja, é algo que nós não sabemos quando, como, de que forma vai acontecer e quão grave aquilo vai ser, essas são os componentes do risco, a incerteza, né? Então,
Às vezes temos informação suficiente e às vezes não temos informação suficiente, e às vezes não sabemos se a informação que nós temos acerca daquele processo é suficiente para determinar aquele risco, né? Nós não temos uma bola de cristal. Então, por não termos uma bola de cristal, nós temos esse componente de incerteza na análise do risco, né? Incerteza quanto aos efeitos, incerteza quanto à probabilidade, né? Nós temos a probabilidade, ou seja, é provável dele acontecer, não é, pode ser que não, né? A vantagem com relação a esses parâmetros e a consequência também, que seria a gravidade, qual é a consequência daquilo? Pode afetar totalmente as operações, pode influenciar totalmente em atingir um objetivo de médio prazo que foi estabelecido pelo planejamento estratégico da organização. Tudo isso você pode quantificar, você pode transformar no número, para que você tenha um nível de tolerância, né? Que você vai saber se ele é tolerável, esse risco, ou não. Há riscos que são intoleráveis, por exemplo, o risco de afetar a saúde, né, de um colaborador, ali, um risco grave, iminente, né, ele está exposto a um agente extremamente agressivo, por exemplo, numa área, no ambiente de trabalho. Então, é intolerável aquele risco. E há riscos que são toleráveis porque eles são passíveis de serem bem controlados com técnicas, com equipamentos, com barreiras, com dispositivos de contenção. Então, o risco ele fica controlado, ele é tolerável dentro de um processo. Ok? Então, esses são os componentes do risco. Alguns outros exemplos, né, onde o risco ele é um componente importante nas análises, né, por exemplo, um contrato de seguro, né, as empresas que contratam um seguro, eles passam por uma avaliação rígida da companhia de seguros, porque a companhia de seguros ela vai investir para que aquele contrato ele seja eficiente para a organização, mas que ao mesmo tempo fique alicerçado para a companhia de seguros. Então, qualquer incidente pode influenciar. Então, por isso que todo contrato de seguro, a seguradora tem que fazer uma auditoria na empresa e fisicamente, visualmente, estruturalmente avaliar qual é o grau de risco daquela empresa e o quanto tem que ser esse seguro para que todas as partes contratadas que fazem parte do contrato estejam asseguradas, né? Por exemplo, você está com o seu carro numa região que você sabe que tem um alto índice de assaltos. Então você sabe que a probabilidade de você sofrer uma violência, de você ser assaltado, de você ser sequestrado pode ser maior do que numa região próxima à sua casa que você sabe que tem um posto policial, que tem uma base móvel da polícia militar. Então, é uma forma de você estar avaliando o seu risco, né? Um outro exemplo é no projeto a montagem e instalação de um tanque para armazenar um produto químico, para armazenar tanques de óleo diesel, para abastecimento de veículos. Então, a análise de risco ela tem que ser feita, dependendo do processo, ela tem que ser feita já a partir na fase de projeto, né? E é que seria o ideal. Antes que você faça uma nova instalação, antes que você implante um novo processo, antes que você faça um novo rearranjo de pessoal diante de uma análise ambiental, alguma coisa, é importantíssimo que você faça uma análise a nível de projeto, a nível de idealização. E aí, tudo bem, pensamos no risco, pensamos nas situações, analisamos e como é que a gente coloca esse resultado no papel, né? Então, a partir do momento que nós pensamos nos riscos, aí nós partimos para um processo de análise dos riscos, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Já falei alguma coisinha lá em cima quando a gente falou de análise de contexto, das características do risco, mas eu vou detalhar um pouquinho mais. E tudo isso tem que culminar realmente num procedimento, num documento, numa planilha, em algum local tem que estar estabelecido o seu plano de gestão de riscos, ou seja, tem que estar detalhado, estruturado, fundamentado e para que ele possa ser comunicado, conscientizado e informado a todas as áreas interessadas, para todas as partes interessadas, qual que é o plano de gestão de riscos da organização, ok? Então, essa é a forma de nós documentarmos o resultado do pensamento, baseado em riscos.
E aí a gente chega no tal do PDCA, porque aqui agora a gente começa a falar de metodologia, né? Como fazer uma análise de risco, como registrar, quais são os passos. Eu tentei fazer isso da forma mais simples possível, porque, lógico, eu entendo que com certeza muitos especialistas devem estar assistindo essas palestras, mas muitas pessoas também porque o foco da Riskcom é para as pessoas onde essa cultura de gestão de riscos ainda não está bem disseminada. Então, com esse advento da internet, das redes sociais, de nós podemos fazer estou aqui preparando um treinamento, uma palestra passando para vocês, isso está sendo postado pelo ERG no âmbito do Congresso, então nós temos que aproveitar isso para popularizar cada vez mais um assunto de importância que a gente julga que é importante para a população saber, inclusive pessoas que talvez não tenham conhecimento profundo principalmente quem não tem conhecimento profundo desse trabalho, né, dessa área de gestão de riscos. Então, por isso que eu achei legal falar do PDCA, porque é uma forma de introduzir mesmo a ideia de gestão de riscos a partir do quê? De um ciclo que é simples, é um ciclo que nós fazemos no dia a dia. Então, onde que entra o tal do PDCA nessa história? Só para a gente entender, é legal nós conceituarmos, o ciclo PDCA ele é um conceito para gestão de processos, né? Ou seja, né, você tem um processo industrial, você tem um processo de serviços, de fornecimento de prestação de serviços. Desculpa, tomando água aqui. Que você não pode fazer de qualquer forma. Nenhum empreendedor planeja o seu negócio de qualquer forma. Pelo menos um bom empreendedor, né? Um bom empresário, um bom prestador de serviço, um bom profissional, ele se pauta num planejamento, ele se pauta numa linha de trabalho para que ele possa ter um bom negócio, um bom empreendimento, possa oferecer um bom serviço, possa deixar clientes satisfeitos, possa cuidar da segurança dos seus colaboradores, enfim. Uma boa gestão de processos, ela tem que ter um conceito por trás. E o conceito do PDCA, ele é um conceito tão bom, é um conceito tão simples, e ele dá uma direção tão apropriada para a gestão eficaz que desde que a norma ISO 9001, por exemplo, ela foi criada, essa ideia do PDCA ele é utilizado, né? Então, o PDCA ele aparece nas normas de sistemas de gestão, normas específicas para sistemas de gestão, seja para qualidade, que é a ISO 9001, para meio ambiente, que é a 14, a OSAS 18001, que é de segurança e saúde, a própria ISO 31000, que é uma norma de gestão de riscos, apesar de não ser uma norma para certificação, mas é uma norma que contém os passos essenciais para o processo de gestão de risco, a estrutura e o processo de gestão de risco. Ela é baseada nesse ciclo PDCA, que é muito simples, meus amigos, é muito simples, vou mostrar para vocês agora. O ciclo PDCA, ele chama assim PDCA, porque é a inicial de 4 palavrinhas, né? Para a realização da gestão de qualquer processo, de qualquer atividade. Diria até mais, é um ciclo do nosso dia a dia. É aquela ideia que eu falei no começo. A partir do momento que nós acordamos, nós estamos expostos, nós planejamos o nosso dia, nós preparamos o nosso dia, nós executamos o que nós planejamos, verificamos se o que nós fizemos foi de acordo com o planejado. Isso é o ciclo PDCA. E tomamos ações para resolver aquilo que nós não conseguimos fazer, ou que deixamos de fazer, ou fizemos errado. Esse é o ciclo PDCA. O P é do plan, de planejar, o D é de do, de executar, o C é de check, né, de verificar, e o A é do act, de agir, de atuar, né? Planejar, na fase de planejamento, segundo o ciclo PDCA, você escreve políticas, determina objetivos, estabelece, planeja documentos, cria manuais. Isso vem das normas de gestão. Esses termos vêm bem fortes na ISO 9001 e na 14001. Você tem uma política da qualidade, você desenvolver os objetivos da qualidade, a sua matriz estratégica, a sua visão, a sua missão, os seus valores. Tudo isso é feito nessa parte, nessa etapa do ciclo, no planejamento. É você planejar as suas atividades.
Na fase de execução, você vai estabelecer aquilo que você planejou, né? Ou seja, a política você vai orientar, você vai conscientizar, vai treinar seus colaboradores, os objetivos, a qualidade, você vai começar a inserir eles dentro do seu processo de fabricação ou de prestação de serviço para gerar monitoramento, você vai estabelecer os procedimentos, vai treinar nas instruções de trabalho, vai começar a fazer medições se você não faz, né? E no check você vai fazer exatamente a verificação do que você estabeleceu na fase de execução. E aquilo que você estabeleceu na fase de execução tem que ser exatamente aquilo que você planejou. Então, a fase de checar, de verificação, é justamente fazer essa comparação. O que nós fazemos hoje é exatamente aquilo que nós planejamos? Os objetivos que nós estamos mensurando hoje, o resultado deles está compatível com as metas que nós estabelecemos? Tudo isso é feito na fase de verificação, de análise crítica. E diante dos resultados dessa verificação, você vai agir, né? A empresa vai agir tomando as ações para corrigir ou melhorar aquilo que foi estabelecido em relação ao planejado. Então, vocês vejam, quem nunca ouviu falar do ciclo PDCA, agora descobriu quão simples ele é e o quanto ele faz parte do dia a dia das pessoas, seja a nível de empresarial, seja a nível pessoal, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E até para exemplificar, eu trouxe para vocês alguns exemplos do PDCA nas normas de gestão. Esse ciclo PDCA mesmo, por exemplo, ele é bem fresquinho. É o ciclo PDCA dessa última revisão da ISO 9001. A ISO 9001, para quem não conhece, é a norma para sistemas de gestão de qualidade. Então, é uma das normas mais populares do mundo. Milhões e milhões de empresas no mundo possuem esse padrão de certificação. O Brasil está entre as 10 primeiras empresas no mundo, 10 maiores empresas no mundo com nível de certificação. E o ciclo PDCA dessa última versão da norma, ele ficou um pouquinho mais vitaminado para alinhar conceitos, principalmente como está escrito aqui embaixo, relacionado à abordagem de riscos e oportunidades. Ou seja, essa última revisão que saiu em setembro da ISO 9001, ela está trazendo com mais ênfase a necessidade de ações para abordar riscos e oportunidades relacionados, obviamente, à qualidade, que é o foco da ISO 9001. Digo mais, o foco da ISO 9001 é atender o quê? Os requisitos do cliente, ó, que está aqui, ó. Requisitos do cliente, isso é o que tem que ser atendido. Tanto que lá na saída você tem a satisfação do cliente, os produtos e os serviços, ou seja, os resultados do sistema de gestão da qualidade da organização são exatamente a satisfação do cliente, que é atender os seus requisitos, e os requisitos de qualidade de seus produtos e serviços, né? E aqui no sistema de gestão, o PDCA, ele aparece aqui, ó, no planejar, né? Ou seja, a liderança, a alta direção junto com seus liderados, né, com seus supervisores, sua cadeia de gerência, sua cadeia de comando, né? Eles planejam o sistema de gestão e isso vai para as áreas de apoio e de operação que vão executar aquilo que está sendo planejado e instituído pela alta direção, né? Essas flechas indicam a comunicação que a liderança tem que ter com as diferentes áreas do sistema de gestão da qualidade. Com a execução, você tem a avaliação de desempenho. Então, nessa fase aqui, você já vai ter resultados relacionados ao monitoramento interno dos processos, você já vai ter resultados referentes à satisfação do cliente, ao desempenho dos seus produtos e serviços, tanto interno quanto externamente, né? E a partir desses resultados, né, que é essa checagem, que é o C do PDCA, você vai estabelecer as ações de melhoria, né, agindo, né, refletindo até no seu planejamento, revendo seu planejamento, revendo seus objetivos, revendo seus procedimentos de processo, suas instruções de processo, para que possa melhorar o sistema e aumentar cada vez mais a satisfação do cliente. Isso no caso da ISO 9001, né? E enfatizando, como estamos falando de gestão de riscos, hoje a norma fala assim: para estar conforme com os requisitos desta norma, uma organização precisa planejar e implementar ações para abordar riscos e oportunidades.
A abordagem desse tipo estabelece uma base para o aumento da eficácia do sistema de gestão da qualidade, né? Então, a abordagem de risco ela se tornou mais efetiva. Na versão anterior, o que se entendia talvez por uma abordagem de risco? A parte de ação preventiva, né? Porque você estava trabalhando preventivamente. Mas agora a norma ela pede que essas ações elas sejam planejadas e implementadas, ou seja, na fase de planejamento, a organização ela já tem que analisar o seu contexto, analisar quem são as partes interessadas, ou seja, clientes, fornecedores, colaboradores, quais são as partes interessadas pertinentes ao negócio e inserir tudo isso no planejamento com uma abordagem de risco, que é uma abordagem que a ISO 31000 ela traz e que pode ajudar muitos sistemas de gestão para essa implantação. Nós mesmos, como consultores, já estamos nos preparando para essa transição, né, que geralmente é um prazo de 3 anos que é dado pelo IAF, que é o Fórum Internacional de Acreditação, para que as empresas que são certificadas nas versões anteriores, elas possam se atualizar para essa nova versão e atualizar suas respectivas certificações. Ok? Um outro exemplo, né, e também uma norma que é muito conhecida, é a 14001, que é a norma que estabelece os requisitos para um sistema de gestão ambiental, ou seja, para meio ambiente. E ela também é baseada num ciclo PDCA, né? Então, o planejamento, né, do sistema de gestão ambiental, ou seja, você levantar os aspectos e impactos ambientais de todas as atividades, você fazer o levantamento dos requisitos legais que estão envolvidos, né? Isso até na 9001 agora ficou mais forte, porque existem diversos requisitos relacionados a produtos. Por exemplo, nós trabalhamos com indústria de brinquedo, né? Brinquedo, existe uma norma do Instituto Nacional de Metrologia, né? Que é o Inmetro, que estabelece requisitos mínimos para a fabricação de brinquedos e testes e ensaios em brinquedos. Isso para outros tipos de produtos, né? Certificação de produto que nós chamamos. Então, existem requisitos legais específicos para o produto que deverão ser identificados nessas abordagens de riscos, né? Da mesma forma, na ISO 14001 você tem os requisitos legais relacionados às resoluções do CONAMA, as normas na CETESB, por exemplo, no estado de São Paulo, o IBAMA. Então, tudo isso tem que ser contemplado aqui no planejamento, além da análise dos aspectos e impactos ambientais, para que na fase de execução os controles operacionais sejam definidos, né, para as áreas onde há o aspecto ambiental significativo, o impacto ambiental significativo que a gente fala. Na fase de checagem, mais uma vez, você vai avaliar o desempenho, ou seja, aqueles objetivos ambientais que você estabeleceu, redução de consumo, redução de geração de resíduos, né? Gerenciamento de emergências, você vai verificar se tudo isso está sendo atendido de acordo com o planejado e estabelecer ações de melhoria, para que a liderança possa atuar de forma preventiva também e corretiva para a evolução do sistema de gestão ambiental. E o interessante é dizer que a 9001 e a 14001 hoje elas estão totalmente alinhadas até mesmo em termos de índice, né? Ou seja, os itens, os requisitos da ISO 9001, a lista, o índice da ISO 9001, ela está exatamente igual a 14001. Lógico que cada uma tem o seu escopo. Uma é atender a necessidade de cliente, a outra é atender a melhoria do desempenho ambiental das organizações. Mas hoje a integração dessas normas ela está muito mais simplificada para as organizações, principalmente no âmbito dos sistemas de gestão integrados. E, finalmente, né, vem o ciclo, eu trouxe o ciclo PDCA da 9, trouxe o ciclo PDCA da 14001, eu tinha que trazer o ciclo PDCA da ISO 31000, que é a norma de referência para estabelecimento de processos, de uma estrutura e de processos para gestão de risco, né? Como eu disse anteriormente, a 31000 ela não é uma norma mandatória para certificação, mas ela é uma norma que ela contém muitas recomendações úteis para estabelecimento de um programa de gestão de riscos, ou seja, ela vai ser muito útil
para as empresas que vão implementar a ISO 9001 ou vão atualizar suas certificações para a nova versão da 9001, porque ela pede justamente uma estrutura, ela pede justamente um processo e ações para abordar riscos e oportunidades, né? E a ISO 31000, de uma forma um pouquinho diferente, talvez, mas ela possui o PDCA dela também nos itens da norma. Então, o planejamento, ela está aqui na concepção da estrutura para gerenciar riscos, né? Então, você tem o entendimento da organização, ou seja, lembra o contexto, a situação? Está no 431. Você tem que estabelecer uma política de gestão de riscos, definir os responsáveis, integrar os processos organizacionais na gestão de riscos, definição de recursos e estabelecer os mecanismos de comunicação interna e externa com as partes interessadas. O ciclo de execução da gestão de riscos está aqui no item 4.4 da norma, que é onde você vai implementar a estrutura e o processo de gestão de riscos. A exemplo da ISO 9001, você tem o monitoramento e análise crítica aqui na fase de checagem, ou seja, você vai analisar o plano de gestão, o seu processo de gestão de riscos com relação àquilo que você planejou, no item 4.3 aqui no P, e a partir dessa análise você vai definir as ações para melhoria contínua da estrutura do seu sistema de gestão de riscos, né? Então, a ISO 31000 também tem um PDCA bem definido. Então, vocês vejam, se não fosse um conceito importante para definir a estrutura desse sistema de gestão, o PDCA ele não estaria nessas normas, né? E aqui eu não trouxe nem da OSAS 18001, que é a mesma coisa, ela também tem uma estrutura de PDCA dela, o desenho de PDCA dela é bem parecido com o da ISO 14001, né? E aqui eu vou voltar aqui porque isso é importante dizer. Essa aqui é a norma ISO 31000 de uma forma geral. E dentro da norma ISO 31000, isso aqui é a estrutura, né, para gerenciamento de riscos. E aí você vai ter o processo de gestão de riscos, que é o item 5 da norma, né? E dentro do item 5 da norma, você tem um novo PDCA. Né? Vamos analisar isso. Existe um outro PDCA, então aqui eu vou voltar de novo. Na 31000, de uma forma geral, no item 4, você tem a caracterização do PDCA da norma, da estrutura da norma como um todo. Mas dentro da parte do processo de gestão de riscos, você tem um novo PDCA, né? Por quê? Porque o coração da norma, aliás, nem o coração da ISO 31000, mas o coração do processo de gestão de riscos está aqui, nessa estrutura, né? Onde você tem, nessa área azulada, o coração da norma. O coração, porque aqui explica em detalhes como que é o processo de avaliação de riscos. Que é aquilo que eu falei no começo, você analisar uma situação, você identificar os riscos naquela situação, você analisar esses riscos em termos de probabilidade e consequência, quão provável aquilo pode acontecer e quão grave aquilo pode ser para o sistema, né? E, finalmente, avaliar ele de acordo com o critério. Esse risco é tolerável ou esse risco é intolerável? Aí, então, eu vou tratar esses riscos que está aqui no item 5.5. Mas o PDCA aqui que nós falamos, ele está aqui em cima, no 5.3, o P começa aqui, ó. Porque você tem que estabelecer o contexto desse processo de gestão de riscos, né? Dentro da organização, como que você vai caracterizar esse processo de gestão de riscos? A parte de comunicação e consulta, ela permeia todo o PDCA da gestão de riscos, né? Porque todo mundo tem que estar bem comunicado, áreas específicas e especialistas têm que participar nas diferentes fases do processo de avaliação. Você tem que definir a ferramenta que você vai utilizar para identificar risco, para analisar risco e para avaliar riscos. Existe uma norma que é a ISO 31010, que ela tem uma norma muito legal, vale a pena conhecer além da 31000, que ela traz muitas ferramentas que você pode utilizar, desde o Brainstorm, a FIMEA, RASOP, a análise preliminar de riscos, explica cada uma com um certo nível de detalhe, dá exemplos,
é norma para consulta mesmo, para a gente crescer de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade da situação, com a necessidade do mercado, com a necessidade de um cliente. Olha, eu vou usar tal ferramenta, ela aconselha quais ferramentas são aplicáveis para cada uma dessas fases do processo de gestão. É uma norma muito interessante, muito recomendada que você conheça. Você que é profissional dessa área, que quer se aprofundar na área de gestão de riscos, vale a pena conhecer essas normas. Pois bem, como eu disse, o coração da norma, ela está aqui nesse quadradinho azulado, que é o processo de avaliação de riscos. Então, a partir do estabelecimento do contexto do seu processo de gestão, você vai passar para o processo de avaliação de riscos, onde você vai identificar os riscos em cada atividade, você vai analisar esses riscos, definindo a probabilidade e a consequência desses riscos, e você vai avaliar esses riscos para que você possa definir as prioridades e fazer o tratamento dos riscos. E fazendo sempre o monitoramento e análise crítica, ou seja, você vai estabelecer um plano de gestão de risco, um procedimento, uma planilha, e você vai ter que se reportar essa planilha para saber se os riscos estão sendo minimizados, se aqueles que você definiu como prioridade você consegue mudar eles de classificação, abaixar a classificação desse risco, se ele saiu de um intolerável para um aceitável, se ele foi eliminado. Então, esse daqui é o coração de um bom processo de gestão de riscos. E para dizer quão isso é importante, eu vou detalhar esses azulzinhos de novo, né, por slide. Então, o processo de avaliação de risco, vou voltar, que é esse azulzinho que vocês estão vendo aqui, ó, essas 3 etapas: identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos. Aí você tem que identificar os riscos, como? Mapeando cada processo e atividade, né? Depois você vai analisar os riscos identificados, definindo a probabilidade de ocorrência do evento, as consequências desse evento para a atividade e o nível de risco associado a esse evento, né? Então, essa fase aqui ela é muito importante, tem que ser feita, se necessário, com uma equipe multidisciplinar da organização, juntar setores de engenharia, de projeto, verificar em que fase, que ferramenta que é mais apropriada. Às vezes um brainstorm é legal para identificar o risco, mas ele não vai servir para analisar risco, porque ele não vai te dar quantificação, você não vai conseguir fazer um número. Aí talvez você tenha que usar uma outra ferramenta ou uma matriz de probabilidade e consequência, que é muito comum em sistemas de gestão de segurança ou de meio ambiente, ou você vai usar FMEA, ou você vai usar RASOP, não importa, você vai definir uma ferramenta específica para que você possa analisar os riscos e transformar essa análise num número factível para que você possa fazer o quê? A avaliação dos riscos, porque aí você vai ter um critério estabelecido. Se tal nível de risco der acima de X, ele é um risco intolerável, precisa ser tratado imediatamente. Abaixo vai ser um risco tolerável, controlado de acordo com tais medidas, né? Então, a avaliação de riscos, avaliar os riscos, o último passo daquele quadradinho azul é exatamente isso. É você estabelecer um critério lá no seu planejamento, lá no seu contexto, e você vai comparar o que você obteve na sua análise de risco, né? Lá, probabilidade versus consequência, e vai bater com esse critério, falar, olha, esse daqui é inaceitável, é prioridade, nós temos que definir um plano de ação para tratar esses riscos mais graves. Ok, meus amigos? Né? Essa parte é o coração do processo de gestão de riscos, então é importante que fique bem claro. Não digo, todo o processo de gestão ele é importante, ele é importantíssimo. Se não tiver o planejamento, se você não definir a ferramenta, se você não definir o procedimento, de que forma que você vai fazer uma avaliação meia boca. Você vai fazer um processo de avaliação de riscos meia boca, né? Então, como um todo, a norma ela é essencial, ela dá vários caminhos e dá um arcabouço ótimo para aumentar o nosso conhecimento do nosso processo. Mas isso depende também de uma boa análise de processo, a gente não fazer uma coisa superficial, e esse é um grande desafio nas empresas hoje. Eu não digo multinacionais, que há estruturas bem definidas, bem distribuídas para esses tipos de trabalho, mas principalmente pequenas e médias empresas, esse é o grande desafio.
Eu falo isso por experiência, por sentir isso no dia a dia das empresas que nós atendemos como consultoria, né? Às vezes há uma certa dificuldade, às vezes por uma questão de cultura organizacional, por uma questão de visão, às vezes por medo de um órgão legal, não vou mexer com isso, às vezes até por uma própria, infelizmente, uma parcela corruptível, né, dos órgãos legais que acabam sendo permissivos, né, com determinadas situações e acabam achacando, né, alguns pequenos e médios empresários. Então é uma cultura que ela está mudando, né, mas ela muda devagarinho, muda a passo de tartaruga, até porque nós sabemos que isso é um processo de moralização que tem que partir de cima, e nós sabemos que de cima está meio complicado. Mas isso é um outro assunto, é uma outra coisa que aí seria para um outro congresso, um outro assunto específico. Mas é importante dizer que há uma dificuldade por uma questão cultural para uma implantação efetiva e mais detalhada de um bom processo de gestão de riscos. E a gente sabe que isso evitaria muito passivo trabalhista, muito passivo ambiental, evitaria o fechamento de empresas por má gerência administrativa e financeira. Mas fazemos o possível, apresentamos as ferramentas, damos o suporte, né? Depende, obviamente, da visão estratégica de cada empreendedor implementar isso de uma forma efetiva junto às suas lideranças e os seus colaboradores, né? Aqui, só para quase terminando aqui, finalizando, trazendo um exemplo, né, simples, tá, gente? É simples isso aqui, de como você pode identificar, analisar e avaliar o risco, né? Então, aqui nas duas primeiras colunas, nós temos a identificação do risco, né? Ou seja, em que atividade que ele pode ocorrer, que tipo de risco, né? Por exemplo, aqui a gente tem a atividade de poda de árvores próximo ao poste, eu coloquei isso aqui referente àquelas atividades de manutenção da rede elétrica, né? Que é uma atividade perigosa, né? Tem um alto nível de periculosidade, lógico, tem todos os controles operacionais possíveis, mas é um processo perigoso. Então, por exemplo, na poda de árvores próximo ao poste, um risco, lógico, bem comum é o risco de choque elétrico com alta tensão, né? Probabilidade é possível, eu coloquei aqui como exemplo, tá, gente? Aqui é a análise do risco, então a probabilidade é a consequência, né? Lógico que para fazer esse exemplo, você monta antes o seu critério de risco, né? Ou seja, essa probabilidade, você tem lá diferentes níveis, possível, improvável, quase na cara, por exemplo, né? E aí você vai cruzar isso com a consequência, ou seja, a severidade. Então, né, dentro dessa atividade, esse risco, qual que é a consequência dela para a pessoa que está exposta, para a organização, para o grupo social que está exposto? É moderado, é grave, é insignificante. E aí, a partir do cruzamento dessas duas informações, você vai ter a classificação de risco. Esse é um risco elevado, então tem que ter atenção, você vai ter que definir uma ação para minimizar as consequências, as possíveis consequências desse risco para o usuário, né? Um outro exemplo que eu coloquei é a atividade de carregamento de peróxido de hidrogênio em um tanque, né? O peróxido de hidrogênio é um produto, né, perigoso, dependendo da concentração, ele é praticamente um oxidante, né? E um risco identificado talvez no carregamento poderia ser o vazamento do produto, né? Coloquei aqui a título de exemplo, tá, gente? Não é uma análise fria, factual, só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, uma probabilidade é possível que haja o vazamento do produto e a consequência dele pode ser maior, porque pode causar uma lesão imediata, pode causar uma queimadura, pode inflamar qualquer elemento combustível que esse produto entrar em contato, ele pode se inflamar imediatamente, né? Então o risco dele também é elevado e uma ação tem que ser definida. Aí você vai definir um plano de ação, um 5.2, um 5W2H, né? Um plano de ação simples, definindo responsabilidades, prazos, ações a serem tomadas e o monitoramento necessário. E você vai trazer isso para a sua matriz de riscos, né? Ou seja, para a sua planilha, ou para o seu software, ou para o seu plano de gestão de risco, não importa, mas eles têm que estar controlados para que você possa analisar a performance desse plano de gestão ao longo do tempo, né? Então eu tô terminando praticamente, gente, até mais
Eu gostaria de, né, até colocando aquela ideia do pensamento do risco, o objetivo inicial, né, que é disseminar isso, é deixar essa missão para cada um de vocês, né, que estão assistindo essa palestra, para mim mesmo, continuar fazendo isso, que é disseminar o conhecimento e aplicar esse conhecimento colaborando na melhoria contínua, na proteção de sistemas, na proteção de empresas, na proteção de pessoas, na evolução dos sistemas de gestão. Então, quando nós recebemos um conhecimento, por isso que eu não fiz isso para aparecer, para nada, é porque eu gosto de fazer isso e é uma oportunidade da gente disseminar o conhecimento e aprender cada vez mais, porque eu, para preparar isso também, apesar de quando a gente prepara, a gente aprende um pouco mais, né? E posso aprender também com os comentários de vocês e tudo mais. Mas a minha missão para vocês também, assim como o Verge deu essa missão para a gente, para nós palestrantes, de disseminar o conhecimento, é que vocês peguem esse conhecimento e espalhem também, compartilhem, avisem as pessoas, falem, gente, participei, foi legal, né? Depois você está aqui, quem está assistindo agora, no momento, está tendo acesso gratuito, né? Depois vai ter o acesso VIP, então populariza, gente. Não é só porque isso vai gerar receita para Rashopper, não. É porque isso também vai ajudar pessoas a aumentar o seu conhecimento com relação à gestão de riscos, né? E queria deixar duas reflexões para vocês justamente sobre essa ideia do conhecimento. Aldous Huxley foi um escritor, ele escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo, que é uma ficção científica, né, até bem atual em alguns conceitos e outros não, mas ele tem uma frase interessante sobre o conhecimento, que ele diz que conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Ou seja, conhecimento guardado não serve para nada. Se nós não pegarmos esse conhecimento e não espalharmos, ele não vai gerar valor, né? E o objetivo, até mesmo a gente trabalha com consultoria, a nossa moeda é o nosso conhecimento, é a nossa experiência. Então, essa nossa experiência ela tem que gerar valor para o cliente, né? Seja no resultado final, seja durante o processo, seja até mesmo para marketar para o cliente, mas isso tem que gerar algum valor. Se não gerar nenhum valor, é conhecimento perdido, é conhecimento acumulado, é uma biblioteca que não serve para quase nada, né? E uma outra, que é uma frase bem famosa, atribuída ao senhorzinho Albert Einstein, né, que nada mais é do que uma das maiores mentes pensantes do último século, ele diz que quanto maior o conhecimento, menor o ego. E quanto maior o ego, menor o conhecimento. Ou seja, conhecimento ele tem que ser sabedoria. Ele tem que ser sabedoria e ele tem que ser humildade. Então, não é porque eu estou aqui dando a palestra que eu sou melhor que todos, não. Com certeza, há vários especialistas com muito mais tarimba, muito mais experiência do que eu se apresentando nesse ciclo de palestras, mas aqui a gente vem com o nosso conhecimento, com a nossa humildade e com o desejo de agregar sempre o melhor para vocês que dispensam o seu tempo, né, para aumentar o seu conhecimento. Então, eu espero que eu tenha contribuído, que eu tenha podido ajudar, né? Eu queria agradecer mais uma vez ao Daniel pela oportunidade de poder estar interagindo, né, mesmo por e-mail ou por Skype ou pelo LinkedIn com ele, é uma honra, né, porque ele é um baita de um profissional, é um cara dedicado, faz materiais com grande qualidade, como vários outros profissionais online que a gente tem na área de gestão de risco, na área de segurança do trabalho e meio ambiente. Eu tenho muito orgulho de ter podido ter essa oportunidade, agradeço mesmo. E deixo aqui os meus contatos para vocês, né? Eu queria disponibilizar para vocês aí, se vocês quiserem, né? Mandem para o meu e-mail, um e-mail para mim com o assunto RISCCOM, né? Materiais, né? E para o meu e-mail denisleão1@gmail.com. Eu mando para vocês os slides da palestra, né? E uma planilha modelo para avaliação de riscos, de acordo com a ISO 31000, minha forma de contribuir, dar um bônus para vocês. Eu estou preparando outros materiais, à medida que vocês mandarem e-mail, coloco vocês na minha base de e-mail também, lá no meu macaquinho lá,
para que a gente possa ir se comunicando, mas disseminem o conhecimento, meus amigos, meus colegas, continuem acompanhando o trabalho da Rasópera, o trabalho desses excelentes profissionais que estão dando a contribuição deles, para que a gente possa disseminar e fazer um tempo mais próspero para as empresas, para nós mesmos, para nossos filhos, dar bons exemplos, porque é isso daí que vale a pena, é o que nós deixamos, né, de obra no mundo. E enfim, é isso. Embaixo está aqui o link do site da minha consultoria. Fiquem à vontade para consultar, precisar de consulta, me procura lá no LinkedIn, não é difícil não, é www.linkedin.com/Denis Leão, até coloquei mais para ficar mais fácil. Enfim, vamos fazer o networking para que a gente possa continuar se relacionando e podendo ajudar todos aqueles que precisam. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Olá, senhoras e senhores! Espero que você tenha gostado de assistir essa palestra com um excelente conteúdo da RISC-COM Brasil 2015. Caso você esteja cadastrado na nossa lista, você está recebendo os horários das exibições gratuitas. E se mesmo assim você não conseguiu assistir alguma palestra, não tem problema, porque você pode adquirir o pacote VIP da RISC-COM. Com o pacote VIP você tem acesso a todas as palestras no ambiente de EAD, para assistir as palestras quando quiser, quantas vezes quiser, durante 2 anos. Então, clique no botão que aparece aqui na sua tela e adquira já o seu pacote VIP para ter acesso a todas as palestras e assistir tranquilamente a hora que você quiser. Até mais!